Boa noite, pessoal. Mais uma noite para a gente conversar um pouco sobre reumatologia. Meu nome é César Augusto Paiva, eu sou reumatologista e estávamos pensando sobre qual assunto, né, conversar hoje. E logo me veio à cabeça a doença chamada artrite psoriásica, né? Essa é uma doença que é pouco conhecida, na verdade, da população em geral. Mas na prática do reumatologista é uma doença bastante frequente. Então, o que significa essa doença, né? Essa doença ela se caracteriza então por dor articular ou em tendões ou em dedos, acompanhada de rigidez, de dureza nas articulações, né? Então de sofrimento, com certeza, e a associação com uma doença de pele muito comum chamada psoríase. Então é uma artrite que acompanha a psoríase. É importante a gente saber que essa artrite, né, ela afeta tanto homens quanto mulheres da mesma forma, na mesma frequência. Então ela é uma doença que afeta não mais mulheres ou não mais homens, mas de igual para igual, 50% pode ser afetado por essa doença. Normalmente, o paciente tem psoríase durante muitos anos. Tá? Essa psoríase, em geral, começa na adolescência, no adulto jovem, às vezes começa mais tarde. Então, muitos anos de doença cutânea e, num determinado momento, começa a desenvolver queixas osteoarticulares. Porém, existem situações em que as duas doenças, a cutânea e a articular, começam ao mesmo tempo, né? E raramente, em até 15% dos casos, a doença articular começa antes da doença cutânea. Isso então, nessa situação, o diagnóstico fica um pouquinho mais difícil. É importante a gente comentar, né, que essa é uma doença ainda de causa desconhecida. Mas nós sabemos que a genética tem um papel importante, bastante importante. Por exemplo, quando nós temos psoríase na família, o risco da gente desenvolver artrite psoriásica, psoríase e artrite psoriásica é bastante significativo, né? Por exemplo, se o pai ou a mãe tem psoríase, né, o risco de desenvolver psoríase no filho chega a 40%. E se você tem um irmão com psoríase, tá, isso chega até 6%. Então, se um dos pais tem psoríase, isso chega a 14%. Então, a história familiar de psoríase e de artrite psoriásica é bastante comum, né, no indivíduo com psoríase. Então, a genética tem um papel importante, inclusive alguns genes são mais prevalentes tanto na psoríase como na artrite psoriásica. Na prática, nós não usamos a pesquisa desses genes para diagnóstico da doença, mas é mais prevalente. Também alguns fatores ambientais parecem participar da gênese da psoríase e da artrite psoriásica. Então, por exemplo, trauma. O trauma cutâneo pode desenvolver psoríase, chama-se fenômeno de Koebner. E o trauma articular também pode desenvolver, a partir de um trauma, a artrite naquele local. Então seria um Koebner articular, né? Porque o Koebner é descrito na pele. De forma interessante também, a psoríase e a artrite psoriásica está associada à obesidade. E isso tem implicações terapêuticas, inclusive, né? Porque indivíduos obesos tendem a responder menos ao tratamento do que indivíduos não obesos. Talvez infecções também, tanto de vias aéreas como estreptococo, como infecções da placa psoriásica, possam contribuir também para o desenvolvimento da artrite psoriásica. Bom, como essa doença vai se apresentar para nós? Vai se apresentar basicamente com dor, né? Dor nas articulações, mas não só nas articulações,
Também nas regiões em que os tendões se inserem no osso, nós chamamos isso de ênteses ou entesites. Então é bastante comum o paciente com artrite psoriásica ter dor no calcâneo, por exemplo, ou também ao redor da cintura pélvica, né? Nessa região da bacia. Bom, em relação a outro achado bastante comum, eu quero comentar aqui, é o chamado dedo em salsicha, um dedo gordinho, todo inchadinho, tá? Por envolvimento articular e de bainhas tendíneas. Nós chamamos isso, do ponto de vista médico, de dactilite. Tá? Em relação às formas, sim, é uma doença realmente bem dolorida, né, Michele? E ela pode realmente gerar grande sofrimento, mas existem tratamentos, incluindo os biológicos que você está usando. Em relação às manifestações articulares, essa doença gosta de imitar muitas outras doenças reumáticas. Por exemplo, o paciente pode se apresentar como uma artrite reumatoide, um paciente com artrite reumatoide, em que mais de 5 articulações estão afetadas de forma simétrica. Simétrica que pega, por exemplo, os 2 punhos e os 2 joelhos, por exemplo, ou os 2 tornozelos. Isso é simetria, né? Às vezes, essa doença se apresenta para nós como uma oligoartrite, que é até 4 articulações inflamadas de forma assimétrica, ou seja, um punho afetado e o outro não, como exemplo, né? Ou um joelho afetado e o outro não. Então, essa é uma segunda forma. Existe uma forma mais agressiva chamada artrite deformante, né? Essa é uma artrite mais incomum, mas que pode trazer principalmente encurtamento nos dedos. Há uma predileção também por envolver as pequenas articulações distais do dedo. Essas articulações aqui, ó, tá? Elas gostam de ser afetadas, melhor dizendo, a doença gosta de afetar essas articulações. E também, não podemos esquecer, tá, que a doença também tem um componente, às vezes, do esqueleto axial. O que é o esqueleto axial? É a coluna, o gradeado costal, a pelve, né, as articulações sacroiliacas. Então, essas articulações também, com o passar do tempo, são mais frequentemente associadas à artrite psoriásica. Então, um grupo de experts mundial, chamado GRAPPA, né, eles dividem a artrite psoriásica em 6 domínios, e isso é bem interessante. Um domínio é o envolvimento cutâneo, outro domínio é o envolvimento de unha, que logo eu vou comentar com vocês. Então, a psoríase pode ter um envolvimento ungueal, e o envolvimento ungueal está mais associado à artrite. Então, quem apresenta envolvimento ungueal tem mais chance de ter artrite ou no futuro ter artrite, esse envolvimento na unha, né? Então, na pele, basicamente, as placas, que normalmente essas lesões são placas elevadas, eritematosas, que descamam, né? Usualmente no couro cabeludo, na região do cotovelo, dos joelhos, na parte da frente das pernas, ao redor do umbigo. Às vezes a psoríase é também nas dobras, mas é mais raro, né? A psoríase é comum nessa transição entre o cabelo e a pele, é um local comum também. E em relação, voltando àqueles domínios que eu estava comentando, então a pele da psoríase em si, o envolvimento de unha, depois o envolvimento entesítico, que a gente chama, que é esse local onde os tendões se inserem, é bem característico essa manifestação entesite, né? Principalmente a nível de calcanhar, tanto embaixo do calcanhar quanto atrás do calcanhar. A dactilite, ou dedo em salsicha, esse dedo gordinho, né? A artrite também, periférica. Periférica é basicamente então as artrites dos braços e das pernas, né? E também a artrite na coluna, né? Então nós temos 6 domínios, e é interessante dividir isso porque o tratamento diferencia. Alguns tratamentos são efetivos para uma só dessas manifestações, ou para 2 ou para 3, e alguns tratamentos são efetivos para todos esses domínios, tá? Isso é importante, essa divisão.
Uma outra coisa, assim, que é um conceito um pouco mais recente, é em relação a psoríase. Hoje em dia ela é considerada uma síndrome, né? Ela vai muito além da pele. Ela, por exemplo, está mais associada ao envolvimento articular, a artrite psoriásica, que é o que nós estamos falando hoje, né? Mas ela também está mais envolvida, está mais associada com obesidade, com síndrome metabólica, né, que é hipertensão, aumento do colesterol, diabetes. Ela está mais associada a alterações de humor, depressão e ansiedade. Ela também está mais associada a doenças no olho, tá? Principalmente uveites, e também doença intestinal, Crohn, retocolite ulcerativa. Então, a psoríase hoje em dia é considerada uma grande síndrome, né? Lembrando um dado importante que eu acabei esquecendo de comentar: quantos por cento das pessoas com psoríase têm ou terão artrite psoriásica, né? Em torno de 30%. Então, de cada 10 pessoas com psoríase, né, cutânea, em torno de 3 pessoas tem ou terá artrite psoriásica. Então é importante essa relação. A maioria não terá, mas um número significativo terá. Então, se você tem psoríase, né, deve ficar atento a manifestações osteoarticulares. Esse é um recado importante, tanto para o leigo quanto também para o profissional médico de saúde, né? Como é que nós fazemos o diagnóstico dessa doença? Nós vamos usar a história, né? A história, como o paciente se apresenta para nós, é muito importante. Essa história, às vezes, diz tudo, realmente. Às vezes nós temos um quadro de dactilite, de entesite, nós nem precisamos... a gente já tem que fazer a pergunta, lembra já psoríase? A gente pergunta, você tem psoríase? E muitas vezes o paciente diz que sim. Então, a história, o exame físico, né, examinar o paciente, examinar as articulações, mãos, pés, coluna, isso é importante. O laboratório, não há um exame que diga que o paciente tem artrite psoriásica, tá? Nós temos que afastar a artrite reumatoide, então o laboratório é importante para afastar. Tipicamente o fator reumatoide é negativo nesses pacientes. E usamos também exames de imagem, né? Que pode ser um raio-x, pode ser um ultrassom, pode ser uma ressonância magnética, dependendo do quadro clínico, da articulação afetada. Por exemplo, esqueleto axial, no caso coluna, a ressonância vai ter um papel mais importante. Nas entesites também, o ultrassom, a ressonância que avaliam partes moles, né? E não só osso. Então, isso é importante. O diagnóstico diferencial da artrite psoriásica, ele é amplo, né? Mas assim, as principais doenças em que a gente às vezes fica com alguma dúvida é a própria artrite reumatoide. As outras espondiloartrites, porque a artrite psoriásica faz parte de um grande grupo chamado de espondiloartrite. A doença mais conhecida, nós falamos em uma live anterior, que é a espondilite anquilosante, né? E às vezes o paciente com psoríase tem associado espondilite anquilosante. Gota também, doença por deposição de cristal. A própria fibromialgia, porque a fibromialgia o paciente tem dor nas ênteses, né? E então confunde, às vezes ele tem dor nos cotovelos, na região da bacia, e isso pode ser uma entesite ou ser dor associada à fibromialgia. Em relação ao tratamento, então, da artrite psoriásica, né? Nós tivemos assim grandes avanços nos últimos anos no tratamento dessa doença. Então, assim, a educação do paciente é fundamental, né? Temos que explicar para o paciente que a doença é crônica, que nós não vamos, infelizmente, conseguir curar essa doença, mas sim controlar, evitar que ela progrida, evitar que o paciente desenvolva algum tipo de deformidade, e ela tem um potencial de causar deformidade, sim. Não que ela vá deformar, mas ela tem esse potencial. Não tratada, isso aumenta a chance de ter algum tipo de deformidade nas articulações inflamadas. Então, educar é fundamental, no sentido de tranquilizar, ao mesmo tempo alertar da necessidade de manter acompanhamento a longo prazo com o médico, de manter tratamento não farmacológico, sem medicação e com medicação, dependendo do caso. Podemos, por exemplo, lançar mão de
infiltrações de corticoide em articulações que permanecem inflamadas muito tempo, é uma opção de tratamento farmacológico. Também o uso de anti-inflamatórios podem ser usados de demanda ou às vezes por um período mais longo. Claro que os anti-inflamatórios preocupam, no sentido do risco de ter uma úlcera por eles ou de ter alguma lesão renal. Então temos que observar isso. No jovem isso é um pouco mais fácil, no idoso é mais complicado, temos que estar atentos a isso. Em relação ao tratamento da artrite psoriásica que não responde, em que tem envolvimento periférico, aquele domínio periférico que lembra um pouco a artrite reumatoide, tanto o metotrexato quanto a leflunomida são drogas que podem ser usadas, um pouco mais o metotrexato, né? Ainda voltando aqui um pouco ao tratamento, lembrar que existe a doença cutânea, né? Então o tratamento da pele também traz desafios. Normalmente a necessidade desse tratamento ser multidisciplinar, isso significa incluir o dermatologista nesse tratamento, né? E esse tratamento cutâneo envolve tratamento tópico, como muitos pacientes com psoríase sabem, né? Fototerapia também. O metotrexato às vezes pode ser útil também em relação à pele, né? E o envolvimento entesítico, envolvimento da dactilite e axial respondem, tá, a anti-inflamatórios, conforme eu comentei anteriormente, mas não respondem bem a metotrexato, por exemplo, ou leflunomida. Então, esse tipo de domínio entesítico, a dactilite, o dedo gordinho em salsicha, e também o envolvimento da coluna respondem, então, aos imunobiológicos, né? Que é que realmente revolucionou bastante o tratamento dessa doença. Nós temos, assim, a necessidade de abordar a questão da obesidade, ainda em medida não farmacológica, voltando aqui, não estando muito organizado nesse sentido, mas é importante não deixar de comentar que emagrecer é importante, né? Bem importante. E em termos de imunobiológicos, né, os primeiros que surgiram foram os anti-TNFs-alfa. Então nós temos 5, né, aprovados para uso na artrite psoriásica. O interessante dos anti-TNFs é que eles agem em todos os domínios da artrite psoriásica, a pele, a unha e os vários tipos de envolvimento articular. Eles agem bem nessas manifestações. Nós temos o etanercept, o adalimumab, o golimumab, certolizumab, né? E o Remicade, agora que faltou, o infliximab. São 5, então, drogas anti-TNFs. Os 5 podem ser usados, a diferença está na frequência de administração. Os 5 podem ser efetivos. A falta de resposta a um não significa que não possa haver uma resposta a um segundo. Então eles podem ser ciclados, eles podem ser modificados. Mais recentemente, tá, surgiram novos imunobiológicos com um mecanismo de ação um pouco diferente. Por exemplo, os anti-interleucina 17, nós temos 2, o secukinumab e também o ixekizumab, que são anti-interleucina 17, uns nomezinhos difíceis, né? Mas agem bem também tanto nas manifestações cutâneas quanto articulares. Temos também um anti-interleucina 17, o guselkumab, tá? E na falta de resposta, na ciclagem, nós podemos usar também umas medicações chamadas drogas modificadoras do curso da doença de pequenas moléculas, principalmente o tofacitinib e o upadacitinib. Então, são drogas que também têm aprovação para uso na artrite psoriásica. Lembrar que o tratamento deve ser mantido a longo prazo, tá? Mudanças podem ser feitas, às vezes você tem um efeito,
com a medicação, mas depois perde esse efeito, e às vezes você usa uma dessas medicações e não funciona, e você deve tentar outra medicação. São medicamentos de alto custo, boa parte deles o SUS fornece aos pacientes, outras também convênios oferecem aos pacientes, e as respostas costumam ser, em geral, muito boas. Tá? Riscos existem, sim, são medicamentos que agem basicamente diminuindo a imunidade um pouco, então o risco de infecções comuns ou oportunísticas, como herpes zoster, como tuberculose, aumentam a frequência com o uso dessa medicação, mas existe forma de minimizar isso, por exemplo, com vacinas para zoster, também quimioprofilaxia para tuberculose, se você teve contato prévio com ela. Então, nada melhor do que o seu médico para poder orientar esse tratamento. A artrite psoriásica, então, é basicamente vista muito pelo reumatologista, o dermatologista também acaba vendo, né? Então, nesse sentido, eu vejo um papel importante do dermatologista em identificar esses pacientes, né, com artrite, com suspeita de artrite psoriásica e encaminhá-los para investigação, isso é importante. Também é importante o papel do reumatologista em pacientes que têm doença cutânea mais importante, que também tenha o paciente acompanhamento com o seu dermatologista. Bom, é isso que eu teria para falar para vocês em relação à artrite psoriásica. Vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu recebi algumas perguntas prévia à live, né, e eu gostaria de responder. A primeira pergunta do paciente diz assim: eu tenho psoríase ungueal, ou seja, aquela psoríase na unha, né? Então, essa psoríase, ela basicamente se manifesta com um descolamento da unha, tá? E também depressões e deformidades na unha. A gente chama de unha em dedal, né? Quem não tem, não lembra aí pelo menos o pessoal mais antigo, que é um dedal, né? Que tem, você usa para a agulha não te machucar, ela é cheia de furinho, né? Então a gente chama isso de unha em dedal, que é uma unha que lembra dedal, ou no inglês pittings, né? Depressões na unha. Isso é típico de psoríase na unha. Então essa psoríase ungueal, ela está mais associada à artrite. Então a pergunta é: posso desenvolver artrite psoriásica? Sim, pode. Né? Inclusive a chance é um pouquinho maior pelo fato de ter psoríase ungueal, mas não significa que vai ter, né? Só vai ter que ficar mais atento, porque realmente a psoríase ungueal, 80% dos pacientes com artrite psoriásica, tá, tem envolvimento ungueal. Então, envolvimento ungueal aumenta o risco de desenvolver artrite. Também muito envolvimento cutâneo, muita lesão cutânea aumenta um pouco o risco de ter artrite, pessoal. Mais uma informação importante. Porém, não quer dizer, às vezes a pessoa tem pouca psoríase e às vezes tem muita artrite. Né? Isso nem sempre há correlação. Doença cutânea grave, quadro articular grave. Às vezes a doença cutânea é leve e o quadro articular é mais sério. Né? E vice-versa, às vezes o envolvimento cutâneo é muito sério e o quadro articular é pequeno. A segunda pergunta é: se eu tiver psoríase, vou necessariamente desenvolver artrite psoriásica? Ainda bem que não, né? A maioria dos pacientes não desenvolve artrite psoriásica, tá, pessoal? Então, os trabalhos variam, assim, alguns falam em 15%, 20%, 30% ou até 40%, né? Durante os anos, durante o segmento, né? Enfim, a maioria não terá, mas um número significativo terá artrite psoriásica, sim, né? Então a chance, a pergunta quais são as chances, né? Se eu tiver psoríase, vou necessariamente desenvolver artrite psoriásica? Não. E as chances, então, variam de 15% a 40% ao longo do tempo, sendo que psoríase extensa, envolvimento ungueal, aumenta essa chance. Como eu sei se tenho psoríase ou frieira? Bom, normalmente a psoríase, então, ela forma placas, né, um pouco elevadas, brancas, que descamam, né,
assim com pele normal ao redor e em locais, né, que não são locais de frieira, né? Bom, a frieira é um termo leigo, né? E ele pode significar duas coisas. Existe uma frieira conhecida de sensibilidade ao frio, né? Ela se dá só no inverno e nos dedos. Então, psoríase não é assim, a psoríase é uma doença persistente, né? Já a frieira por fungo, né, ela ocorre entre os dedos dos pés, que não é um local comum de psoríase, né? Então, pela história, é mais ou menos fácil diferenciar isso. Porém, a frieira por fungo, né, às vezes a dificuldade maior é o diagnóstico diferencial entre o fungo ungueal e a psoríase ungueal, né? Normalmente, então, o fungo ungueal ele tende a ser mais assimétrico, às vezes compromete uma unha só, e já a artrite, a psoríase ungueal tende a psoríase ungueal tende a afetar todas as unhas. Tem uma pergunta aqui: qual é o melhor remédio para combater a dor para a artrite psoriásica? Então, isso varia, né? Nos casos leves, nós podemos tratar às vezes só com um anti-inflamatório e ir levando assim. Nos casos graves, em geral, nós usamos aquelas drogas que eu comentei anteriormente. Isso tem que ser individualizado e também discutido com o paciente, né? Os riscos, os benefícios, as comorbidades também, para decidir qual seria esse melhor remédio para a psoríase. Uma quarta pergunta: minha irmã tem artrite psoriásica, eu posso desenvolver também? Como posso evitar? Bom, eu comentei ali, para preparar essa live, eu retirei uma parte do conteúdo chamado do Up to Date, que é um site de atualização em medicina, né? E ele falava que a chance de ter com uma irmã é em torno de 6%, né? Então, uma chance pequena, mas uma chance um pouco maior, né? Não tem como evitar. A segunda pergunta é: como posso evitar? Não temos, infelizmente, uma forma de evitar ainda o desenvolvimento dessa doença, né? De prevenir essa doença. Um alerta é, por exemplo, a obesidade, né? A obesidade é um fator de risco, então, se nós pudermos não nos tornar obesos, melhor, certo? Mas, infelizmente, nós não temos outras medidas que possam nos ajudar, assim, a evitar o desenvolvimento da doença. Em geral, nós não temos isso. Uma quinta pergunta: quem tem artrite psoriásica tem que fazer tratamento a vida toda? Sim, o tratamento é a longo prazo, a vida toda, porque trata-se de uma doença ainda incurável, né? O tratamento, houve grandes evoluções, excelentes resultados com os tratamentos, mas tirando o tratamento, a chance de retornar é muito grande. A maioria dos pacientes retorna. Esse retorno da doença pode levar alguns meses ou alguns anos, mas usualmente ele retorna, né? Desculpe, mas eu não conheço o uso de conceito para responder essa pergunta, então não conheço esse termo conceito, né? Alguma pergunta a mais? Algum comentário, pessoal? Bom, então agradeço a presença de quem está aqui comigo, aos meus seguidores, né? Aos meus alunos, aos meus ex-alunos, aos meus pacientes que me acompanharam. Devemos nos ver adiante em novas lives, né? Esses assuntos eu pretendo divulgar nas próximas semanas. A Cosentyx, esse é um anti-interleucina 17, é um imunobiológico, né? O anti-interleucina 17 é uma medicação aprovada para uso na artrite psoriásica, né? E traz bons resultados. Um abraço então a todos e até a próxima. Esse conteúdo ficará disponível aí no futuro, caso vocês desejem olhar, e para quem não pôde olhar também.